Pai do Senhor, irmã Suede. A Suede acabou de entrar. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Você está ouvindo aí, né? A música de fundo, que é o Salmo de número 25, cantado. Nós já vamos iniciar, esperar entrar pelo menos mais uma pessoa, para nós iniciarmos a nossa Escola Bíblica de terça-feira, nossa EBT. Hoje eu acredito que a nossa aula não vai demorar muito. A posição da câmera está um pouquinho estranha, porque daqui a pouco eu vou mostrar aqui a tela do notebook para a gente mostrar aqui alguns detalhes desse texto. Depois a gente vai ver se a gente consegue ajustar melhor aí a câmera. Amém, Jesus. Vamos então começar. Deixa eu tirar a música aqui e já começarmos aqui a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a lição de número 3, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Irmão Divino Oliveira também acabou de entrar. Deus abençoe você, irmão Divino. Texto áureo da nossa lição de hoje. Faze-me, Senhor, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso de número 4. A verdade aplicada: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Objetivos da lição: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Eu vou mudar aqui o foco da câmera para nós acompanharmos aqui o texto de referência na tela do notebook. Ô, irmão Divino, tamo junto, irmão Divino. Texto de referência, Salmo de número 25, e diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu. Ô, irmã Natália, obrigado, tá entrando aí. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. O irmão Euler acabou de entrar. Obrigado, irmão Euler, um abraço. Bom, na introdução aqui da nossa aula de hoje, nós temos aqui o seguinte: o Salmo 25 expressa duas coisas principais, né? Um pedido de socorro e perdão, e o desejo do salmista que quer conhecer ainda mais os caminhos do Senhor para poder viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. O tópico primeiro, nós vamos acompanhar aqui olhando a tela do notebook, porque ele é um pouquinho mais complicado de entender, porque o tópico primeiro fala que o Salmo 25 é um salmo acróstico e é também uma oração de Davi. Então o Salmo 25 é um salmo de lamento, ele está nesta categoria, né? Mas também é um salmo acróstico. Sobre a estrutura acróstica do Salmo 25, a gente vai ver daqui a pouquinho na próxima tela, tá? Então no Salmo 25 é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos: oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas, e meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete, ali está reflete, sobre eles. Então o Salmo 25, ele é composto de oração, onde Davi apresenta a Deus os seus lamentos, as suas súplicas,
e meditação, porque ele vai fazer uma reflexão sobre os atributos, sobre as qualidades de Deus. Tudo isso a gente vai ver durante a nossa aula. Então aqui a gente tem, né, o Salmo 25, aqui do lado direito da nossa tela, para explicar para os irmãos, né? O Salmo 25, como a gente disse, ele é um salmo acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Só que, diferentemente do Salmo 119, como a gente viu na nossa aula de número 1, o Salmo 25 ele tem algumas irregularidades, conforme está aí na revista de vocês no tópico 1º. Então vamos entender aqui, né, como que é esse salmo acróstico e quais são essas irregularidades. Vocês podem perceber aí na tela que o verso 1º, lá no original hebraico, esse verso 1º ele começa com a letra Aleph, depois ele tem no verso 2 Bet, no verso 3 Gimel, e aí vai seguindo, né? O alfabeto hebraico é composto de 22 consoantes. Esse salmo tem 22. Porém, entre o salmo, o verso 17 e o verso 18, que deveria ter ali um versículo começando com a letra Kof, não existe essa letra no salmo original. E o 18 e o 19, conforme vocês podem ver aí na tela, a letra ou a consoante hebraica Resh, ela é repetida. E lá no versículo 22, a letra P, a consoante P do hebraico, ela também se repete. Ela aparece no verso 16 e aparece no verso 22. Então, resumindo o que eu disse até agora, o salmo acróstico, geralmente ele é trabalhado com as 22 consoantes do alfabeto hebraico, na sua sequência. Esse salmo tem 22 versos, mas ele contém aí algumas irregularidades, essas aí que eu mostrei para vocês com relação aos versos 17 e 18, deveria ter um versículo lá no hebraico começado com o Kof, e não tem. E o 18 e o 19 repete a letra hebraica Resh. E o 22, o verso 22, repete uma consoante que já tinha aparecido lá no 16. Tá? Então essas são as irregularidades que o autor da revista citou, esse salmo acróstico 25 possui. Então aqui a gente tem no hebraico, né, o texto hebraico, para os irmãos entenderem aqui, né? Então deixa eu mostrar para os irmãos, aqui vou colocar o meu dedo aqui para os irmãos verem, aqui inicia o salmo com a expressão lê David, né? Para dizer que o salmo, ele é um salmo de Davi. O texto hebraico do Salmo 25 começa, na verdade, aqui. Então aqui eu coloquei a letra hebraica em vermelho para vocês saberem. Então o salmo, né, começa com a expressão Eleiha, que é a consoante primeira do hebraico, que é a consoante Aleph. Então o verso 2 tem a consoante Bet, o verso 3 a consoante Gimel, o verso 4 Dalet, o verso 5 Re, e lá, depois de uma pequena frase, a gente tem Vav. Então o Re e o Vav aparecem duas consoantes hebraicas na sequência, mas dentro do mesmo versículo. Aí tem na sequência o versículo 6, né, que começa com uma palavra hebraica que inicia-se com Zain, depois o verso 7, a palavra hebraica que inicia é Het e aqui Tet. Então aqui a gente tem a sequência, lembrando que no verso 5 nós temos duas consoantes hebraicas aqui formando o acróstico dentro do mesmo verso, né? Então aqui a gente também tem a sequência, né, do verso 9 até o 16, a sequência está correta, né? Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain e P. Nós não temos nenhuma irregularidade aí nessa sequência. Já do verso 17 até o 22, as irregularidades eu as coloquei aqui
para os irmãos perceberem aqui, né? Então a 19ª letra, a chamada Kof, ela não aparece, e a 20ª letra, a Resh, ela é repetida. Então aqui, ó, versos 18 e versos 19, repete-se a consoante Resh. E a 17ª letra, que apareceu aqui, ó, no verso 16, P, ela é repetida no final do verso. Então a 17ª letra, P, ela repete lá no 16, ela também aparece aqui no 22. Então essas são as irregularidades que o autor da revista chama a atenção, que ocorre no chamado Salmo 25, Salmo acróstico. Eu vou dar uma mexida aqui agora na posição do celular, porque a gente não vai mostrar mais a tela do notebook, tá? Então vai ter um certo transtorno aí. A irmã Andréia Severo entrou, irmão Márcio, Deus abençoe vocês. E eu vou arrumar agora aqui, para a gente poder ter aqui uma percepção melhor. Só um minutinho, meus irmãos. Aí, para os irmãos me verem melhor, né? Embora a visão não seja uma visão muito boa, né? Mas para os irmãos terem uma visão melhor aí da minha pessoa. Então aqui no tópico 1 depois que a gente explicou aquela coisa complexa lá do Salmo 25, né? Não é fácil de entender, eu sei que não é fácil, mas eu gosto sempre de mostrar quando o autor cita alguma observação. Então aqui no tópico 1 nós temos a oração de Davi. O Salmo 25, eu até peço aos irmãos para abrirem aí as Bíblias de vocês no Salmo 25, para nós acompanharmos, né? A gente vai ser vai focar bastante nesse Salmo, então é importante que os irmãos estejam aí com as suas Bíblias abertas no Salmo 25. Então o Salmo 25 registra a oração, intercalando essa oração com meditação. Então nós temos ali, por meio da oração, Davi ele vai derramar a sua alma na presença de Deus e vai pedir algumas coisas para Deus. No verso 2 ele pede, não me deixes confundido. No verso 4, faze-me saber os teus caminhos. No verso 6, lembra, Senhor, das tuas misericórdias. No verso 18, perdoa meus pecados. No verso 18 ele também pede, olha para a minha aflição. No verso 19, olha para os meus inimigos. E no verso 20, guarda minha alma. Então essas são as principais solicitações, os principais pedidos que Davi faz aqui no Salmo 25. E ele também, além desses pedidos, ele vai intercalá-los com meditação acerca dos atributos de Deus. Ele vai falar sobre a veracidade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, bondade, justiça, amabilidade e fidelidade. No Salmo 25, esses são os principais atributos, principais qualidades que Davi faz na sua reflexão acerca de Deus e espera que Deus seja favorável a ele por causa desses atributos anunciados, colocados aqui por Davi. Então, diante dessa reflexão acerca dos atributos de Deus, o que Davi espera? Davi espera as providências de Deus em favor daqueles que o temem. Então, Davi, a gente percebe aqui no Salmo 25 que ele tinha muita intimidade com Deus. Isso nos fala também que assim deve ser o nosso comportamento, né? Irmão Márcio, irmã Cleuci estão aí acompanhando. Deus abençoe, irmã Cleuci. Vamos aqui então para o tópico 1, 2. Se você já tem a sua revista, acompanhe aí, né? A revista Betel, para aqueles irmãos que não a têm, é essa revista aqui. Essa capa muito bonita, né? Que tem aqui uma harpa, né? Muito linda. Inclusive amanhã e quinta eu vou estar na igreja fazendo plantão pastoral.
das 16h30 às 20h30. Aqueles irmãos que desejarem buscar a sua revista, estarei lá no Templo da AD Anhanguera. Vamos para o tópico 1.2. Não me deixes confundido. É interessante a gente perceber aqui o significado dessa palavra confundido, tendo em vista que existem versões que, ao invés de falar confundido, fala envergonhado, né? Se você pegar dentro da língua portuguesa, confundir com envergonhar tem muita diferença, né? Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa ir lá para o hebraico, porque quando ele diz não me deixes confundido, a expressão hebraica lá é evorrá, evorrá. Evorrá vem de uma raiz chamada bush, que significa, nesse verbo bush, envergonhar-se. Então Davi, na verdade, aqui está pedindo, né? Senhor, não me deixe envergonhado. Porque aqui Davi, ele está disposto a fazer a vontade de Deus, cumprir com o chamado de Deus para a sua vida, e enfrentar as batalhas que Deus propõe para ele enfrentar. E por isso então ele pede, né? Não me deixe envergonhado, não me deixe confundido. Ele tem diante de si, ao longo de sua história, depois de ser ungido para rei de Israel, ainda quando muito novo, ele enfrentou diversos inimigos vorazes, né? Golias foi o principal inimigo, o primeiro grande inimigo derrotado por Davi, como está lá em 1 Samuel capítulo 17. Depois lá em 1 Samuel capítulo 18, ele enfrenta lá centenas, né, de filisteus. É claro que os seus homens, os seus valentes estão com ele. Foi até ali um desafio, né, que Saul propôs para ele, que para dar a ele a filha dele como esposa, era necessário que Davi levasse para ele 100 prepúcios de filisteus. Davi então foi lá com seus homens e matou 200 filisteus e tirou 200 prepúcios e o levou para Saul. A intenção de Saul é que Davi fosse morto, né, nessa guerra aí contra os filisteus. Mas Davi foi vitorioso. Irmão Cláudio, muito obrigado, irmão Cláudio. Irmão Cláudio acabou de entrar. Deus abençoe você, irmã Luciane. Então aqui a gente tem também Davi enfrentando dificuldades dentro da própria família. Quando ele chegou lá no campo de batalha, pouco antes de lutar contra Golias, os seus irmãos, né, não acreditaram nele, desprezaram ele, conforme está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 a seguir. Então, ao fazermos a vontade de Deus, ao vivermos de acordo com os propósitos de Deus, também nós vamos atrair para nossas vidas muitas oposições. Mateus capítulo 10, versículo 36, chega a dizer que até os nossos próprios familiares podem se tornar nossos opressores, né? Ou opositores. Então, é por isso que nós temos a expressão lá no Salmo 25, verso 15, né? Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Então o que Davi está dizendo aqui? Diz, diante da traição dos opositores, ou aqueles opositores que agem traiçoeiramente, por isso que ele usa a expressão os meus pés da rede, né? Ele está com seu foco voltado para o Senhor, porque é o Senhor que vai trazer para a vida dele livramento, né? Aqui também cita, né, o irmão Jucinei acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Jucinei. Aqui também cita, né, que os opositores de Davi estavam carregados de ódio. Salmo 25, verso 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Então esse é o cenário enfrentado por Davi. Muitas oposições, né, oposições violentas, cruéis. Então ele pede a Deus que venha lhe dar vitória, venha ser com ele para que ele não fosse confundido, ou em outra versão, envergonhado. Então vamos para o tópico 1.3. 1.3. Perdoa meus pecados.
Esse é o pedido de Davi aqui no Salmo de número 25, verso de número 7. Ele diz: não te lembres dos meus, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Então, aqui Davi está pedindo a Deus que venha perdoar os seus pecados. A gente sabe que o homem, ele tem uma facilidade de transgredir a Deus, as leis de Deus, desde o Éden, desde a queda no Éden. Por causa disso, né, da facilidade do homem de viver o pecado, né, muitas famílias são destruídas por causa de adultério, né, isso acaba trazendo grandes consequências terríveis para os filhos, para a família, para a estrutura familiar. Muitas vidas são tiradas por causa do ódio, por causa da violência, né? Muitos ministérios pastorais, ministérios eclesiásticos são destruídos por causa de mentira, de calúnia e etc. Então a gente percebe que o homem ele tem uma facilidade para o pecado. Olha, o meu irmão Jader acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Jader. O homem ele para enveredar-se para o lado do pecado. Por isso que Davi ele pede, né? Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Se nós não contássemos com a misericórdia do Senhor, já teríamos sido destruídos há muito tempo, né? Irmão Luíde acabou de entrar, Deus abençoe, irmão Luíde. Então, após o pedido inicial por proteção, que a gente vê lá nos versos 1, 2 e 3 do Salmo 25, e para que ele fosse guiado por Deus, conforme está lá nos versos 4 e 5, Davi, baseando-se na misericórdia e benignidade do Senhor, ele suplica seu perdão, como está lá nos versos 6, 7 e 8. Então, o que a gente, resumindo aqui, a gente aprende para a nossa vida, né? A irmã Ângela acabou de entrar, Deus abençoe, irmã Ângela. A gente entende que a gente carece que Deus nos trate com graça e misericórdia. Se não é a graça de Deus, né, que é aquele favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Então, assim como Davi pede, né, Senhor, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Essa também deve ser a nossa oração. Diante desse quadro, né, desse mundo aí cruel, terrível, anti-Deus, anti-evangelho, anticristão, onde há muitos pratos que são oferecidos para os cristãos pecarem e contrariarem o seu Senhor, a nossa oração deve ser assim também, né? Lembra-te por tua misericórdia e por tua bondade de nós. Então vamos aqui para o tópico de número 2. O tópico de número 2 fala o desejo e reconhecimento do salmista. Nós vamos falar agora sobre o verso de número 4 e depois nós vamos falar também sobre o verso de número 15. Você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, né? Davi, Cidinha, irmã Cidinha, Deus abençoe, irmã Cidinha. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Que coisa tremenda, né? Salmo 25, verso 4. Nessa declaração, Davi está pedindo a Deus o quê? Direcionamento. Quando ele diz, né? Faze-me saber os teus caminhos, era o mesmo que ele estivesse orando: Senhor, eu quero ser dirigido pelo Senhor, para que eu me conduza de acordo com os seus caminhos. Meu amor acabou de entrar. Aí eu tenho que até fazer uma pausa, hein? Aí é respeito. Meu Deus. Muito obrigado, minha linda, pela audiência, viu? Hoje eu não sei se ela vai aparecer aqui hoje, né? Na terça-feira passada, no final da live, ela apareceu, né? Seria bom que ela aparecesse, né? Para dar um oizinho para os irmãos. Então vamos aqui. Então nessa declaração,
Davi ele está pedindo para Deus guiá-lo conforme o direcionamento de Deus, conforme os caminhos de Deus. Por isso que lá no verso 15 ele complementa, né? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Só é possível nós sermos guiados e direcionados por Deus se nossos olhares estiverem voltados para o Senhor, para Deus. Então Davi, ele sabia, né, da fragilidade e da limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, ele coloca-se na dependência de Deus. Ele conta com o auxílio de Deus para ele discernir o caminho do bem, o caminho daquilo que é bom e desprezar aquilo que é mal. Então isso é para nós uma grande lição. Por quê? Nós vivemos tempos de supervalorização das conquistas pessoais e materiais. O homem gosta muito de usar, a expressão, eu fiz, eu conquistei, eu comprei, eu ganhei, né? A irmã Vilma Alves também acabou de entrar, Deus abençoe, irmã Vilma. O homem gosta muito dessas expressões, né? Onde ele exalta as suas conquistas, né? E aqui a gente está aprendendo com Davi que todas as suas conquistas, todos os seus caminhos deveriam ser, e ele estava buscando isso conforme o direcionamento, os caminhos de Deus. Então, através da oração, através da palavra, através do auxílio do Espírito Santo, nós devemos conhecer os caminhos do Senhor. Qual é a vontade para a nossa vida da parte de Deus? Qual é a direção de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Então que nós estejamos, orando, lendo a palavra, buscando a direção do Espírito Santo para que nós estejamos enquadrados dentro daquilo que Deus deseja que nós estejamos vivendo. Então vamos aqui para o tópico 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Então Davi expressa lá no Salmo 25, 5, parte A. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Olha que interessante isso. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Então aqui a gente tem, diversos significados literais e figurados que a gente pode destacar. Ele está falando sobre certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Provérbios 3:3 fala assim: não te desamparem a benignidade. O que é benignidade? É a dedicação ao bem. É você dedicar-se em fazer o bem. Isso é benignidade. Então, a benignidade, ela anda junto com a fidelidade, conforme Provérbios 3:3. E o que é fidelidade, É lealdade, é confiabilidade. Então, Provérbios 3:3 está dizendo: não te desamparem a dedicação ao bem e a lealdade, a confiabilidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Meu amigo Valdenilson, acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Valdenilson. Então, o desejo do salmista e dos cristãos devem ser o de viver conforme os padrões estabelecidos pelo Senhor. Então, quando o Davi está dizendo, guia-me na tua verdade e ensina-me, o que Davi está desejando? Senhor, eu quero viver conforme os padrões estabelecidos pelo Senhor. Porque ele sabe que os padrões estabelecidos pelo Senhor têm tudo a ver com verdade, tem tudo a ver com benignidade, tem tudo a ver com fidelidade. E é disso que estamos precisando nesses últimos dias, De viver a verdade, de viver a benignidade, que é a ação de fazer o bem, e de viver uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade, de confiabilidade. Vamos para o 2.2.
2:2. Desejo de ter intimidade com Deus. Fala muito, né? Garganta seca. Desculpa aí, gente. Então, Davi declara aqui, ó. Preste bem atenção, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no verso 14 do Salmo 25. O segredo do Senhor é para os que o temem. Olha que profundo isso. O segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Olha só. O segredo, a palavra hebraica lá é sod. Sod tem a ver com mistério, mas também tem a ver com conversação. Uma outra tradução para sod, segredo, é conversação. Então, conversar com Deus tem a ver com intimidade. Então aqui, olha, o segredo, ou seja, Senhor, revela-me a sua intimidade, tá? Senhor, revela a sua intimidade, que nós sejamos íntimos. Irmão Benedito acabou de entrar, Deus abençoe, viu? Olha só, o segredo, a intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Aí Deus, essa pessoa tem intimidade com ele, fará saber o seu conserto, a palavra lá no hebraico, berit, aliança. Irmão Moisés, Deus abençoe, obrigado por ter entrado. Então Davi, o que ele está desejando aqui nesse verso 14 do Salmo 25? Ele está desejando ter intimidade com Deus. Ele está dizendo, o segredo, né? A conversação, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então ele se coloca nessa condição daquele que teme o Senhor e quer que Deus revele intimidades dele para o salmista. Aí ele diz, e lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Então somente através de uma vida aliançada com Deus é possível ter intimidade com ele, não é? A gente usa, né, um anel que revela que a gente tem um compromisso com alguém, né? Uma aliança. E quando a gente coloca essa aliança de casamento, a gente está dizendo que a gente quer ter um relacionamento íntimo, conhecer ainda mais aquela pessoa. Então Davi aqui está desejando conhecer os mistérios de Deus, ter intimidade com Deus e se propõe a ser fiel à aliança que ele tem com o Senhor. Isso é extraordinário, né? Vamos para o tópico 2, 3. O reconhecimento que Deus é o Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, ele afirma, o verso 5 do Salmo 25, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, né? Tu és o Deus da minha salvação. Então, a expressão usada aqui para salvação vem da expressão hebraica Yeshá, que significa, além de salvação, ajuda, libertação. Então, esse Salmo 25, verso 5, deve ser entendida como Davi pedindo livramento para Deus tirá-lo da situação de riscos. Aqui, Davi está reconhecendo que Deus é o seu Salvador, mas não no sentido, né, do Novo Testamento, mas no sentido de que é somente em Deus que ele espera ajuda e libertação diante das dificuldades. Isso pode ser observado lá no verso 15, quando ele diz, né, pois ele tirará os meus pés da rede. Então aqui é nesse sentido, né, salvação no sentido de livramento, situação de risco. Transportando para uma linguagem neotestamentária, qual é a maior situação de risco que o homem está diante dele, né? Que está diante do homem, melhor dizendo. É o risco de ir para o inferno, é o risco de estar na eternidade sem Deus. Então, nesse caso, quem é o nosso Salvador que vai nos livrar, né, desse grande risco de irmos para a eternidade e vivermos sem Deus? Jesus Cristo. Mas aqui no Salmo 25, verso 5, a ideia aqui de
pois tu és o Deus da minha salvação, né? Ki atá Elohe Ishei, tem a ver com tu és o Deus que me livra, tu és o Deus que me ajuda, tá bom? Então vamos aqui para o tópico 3, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento da nossa aula, né? Já se foram aqui 30 e poucos minutos, como passa rápido, meu Deus. 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas, voltadas para essa terra, né? As pessoas estão correndo atrás de muitas coisas e tentando conquistar para a vida na terra. Então, há uma busca, né, incansável. Irmã Divina Alves acabou de entrar. Deus abençoe, irmã Divina. Há uma busca, né, incessante, incansável por propriedade financeira, prosperidade financeira, soluções imediatas de problemas, né, para a pessoa entrar no hall da fama. Então as pessoas correm muito para êxitos pessoais e terrenais. Por isso, Cristo tem sido colocado na visão de muitos, né, que se dizem cristãos, como um garçom que está disponível 24 horas por dia para atender todos os pedidos das pessoas. Isso demonstra imaturidade espiritual. Isso demonstra que a pessoa está vivendo um cristianismo sem raiz, sem compreensão do seu papel e do papel de Cristo, né, nessa vida cristã. Então, logo, diante dessa confusão que a gente percebe aí, é necessário a gente conhecer os caminhos do Senhor. Então, nesse tópico 3, vamos falar aqui diretamente com relação ao tema da lição de hoje, que é conhecendo os caminhos do Senhor. Então, a gente entende aqui, ó, no tópico 3.1, sobre o caminho da obediência. É interessante a gente entender isso, né? Conhecer sem obedecer não tem o mínimo sentido isso. Mas, infelizmente, a gente vive uma época em que existem muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, frequentadores de igreja, frequentadores de cultos, mas o coração ainda não está voltado plenamente para Deus. As pessoas ainda não estão convertidas. Existem muitas pessoas assim, né? Pessoas que seguem as suas próprias regras, né? Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não podemos nos conformar com esse mundo, ou seja, não é o padrão do mundo que deve nos moldar. O que deve nos moldar é a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Então, lá em Mateus capítulo 21 até o 27, o Senhor Jesus, ele fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa expressão aqui, conhecer, é no sentido de conhecer por intimidade, né? Conhecer por relacionamento. Não é conhecimento teórico, é conhecimento prático, é conhecimento relacional. Então a pessoa esteve vivendo aparentemente uma vida cristã, com êxito, mas ela nunca foi íntima de Deus, né? Às vezes ela tinha muitas conquistas, mas essas conquistas eram para elas mesmas. Então aqui Jesus está dizendo, olha, eu não conheço vocês, nunca tive intimidade com vocês. Então Jesus ele vai continuar aqui dizendo, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ele edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, a casa permaneceu. Mas, ele continua dizendo, né, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, insensato, ele edificou a casa sobre a areia, vieram ventos, tempestade, chuva e a casa caiu. Então o que acontece? Fazer a vontade do Pai é mais do que ouvir e gostar, concordar, achar lindo.
é conhecer no sentido de ter intimidade com Deus ao ponto de realizar aquilo que Deus deseja para agradar-lhe. Essa é a ideia bíblica, né? Então esse é o caminho da obediência. Eu recebo aquela informação e eu obedeço para poder agradar a pessoa de Deus. Então vamos aqui para o 3:2. O caminho da graça. Com frequência o salmista menciona aspectos da graça de Deus. Você vai observar lá no Salmo 25, os versos 6, 7, 8, 10, 16, 18 e 22. Esses versos vão tratar sobre aspectos da graça de Deus. Então o caminho do Senhor é o caminho da graça. No verso 10, na versão King James, né? Diz: todos os caminhos do Senhor são amor, são recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Mateus 10:8, na versão King James, fala: grandiosamente recebeste, grandiosamente dai. Então, olha só, se nós formos favorecidos por Deus de maneira graciosa, não merecíamos aquele favor que nós recebemos, também da mesma maneira nós devemos tratar as outras pessoas. Eu recebo de graça, ou seja, eu recebi um favor que eu não merecia, portanto isso eu devo também fazer com o próximo. Essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia. A graça se manifestou a mim e eu devo ter um papel de agente da graça para ser levada a outras pessoas. 3:3, para nós irmos já caminhando para o final aqui da nossa live, da nossa EBT online, o caminho da perfeição. Então o salmista faz menção da sinceridade e retidão, lá no verso de número 21. José Cleiton, obrigado, José Cleiton, viu? Depois nós vamos conversar aí pelo WhatsApp. Estou sentindo sua falta. Verso de número 21 do Salmo 25. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Então veja aqui, no grego, né, sinceridade é a palavra aplotete. Aplotete é uma palavra grega que significa sinceridade, e a tradução é não falsificado, genuíno. Então, quando o salmista está fazendo menção de sinceridade, ele está falando de algo que não é falsificado, algo que é genuíno. E o caráter cristão deve ser caracterizado pela sinceridade. Sinceridade vem também do latim, né? Sinicera. É uma alusão aos vasos antigos de cera, que quando às vezes tinha alguma rachadura, algum defeito, aquilo era corrigido com cera, né? Aí a pessoa chegava no comércio para comprar aquele vaso e ele dizia: olha, eu quero um vaso sem cera, sinicera. Eu não quero um vaso que passou por uma rachadura e foi consertado. Eu quero um vaso original, né? Meu amigo Hélio, rapaz, que bênção, hein? Saudade de você, meu amigo. Então, sinceridade tem a ver com algo que não é remendado, né? Tem a ver com algo que não é falsificado, tem a ver com aquilo que é genuíno. Então é assim que Deus deseja a nossa vida, né? Uma vida genuína, sem falsidade, sem remendos. Então, evidentemente, a gente sabe que é um grande desafio, né? Viver uma vida de sinceridade e retidão. Porque nós vivemos num mundo marcado por hipocrisia, engano, corrupção, desonestidade, mas o padrão que Deus exige da gente é um padrão elevado mesmo, né? Conforme está lá em Romanos 12, versos 1 e 2, Filipenses 2, 15, né? Porque fomos chamados para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Então o salmista
fala sobre isso no verso 21 do Salmo 25. Guardem-me a sinceridade e a retidão. E ele completa, porquanto espero em ti. Então, se eu espero em Deus, se eu quero agradar a Deus, eu devo ter uma vida de sinceridade e de retidão. Concluindo aqui a nossa aula, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. A nossa próxima EBT provavelmente vai ser online de novo, a não ser que haja alguma mudança aí no decreto governamental. Nós vamos fazê-la no mesmo horário, terça-feira que vem, 8 horas da noite, e vamos falar sobre a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus, onde vamos falar sobre os seguintes assuntos: a ação do Senhor e a fragilidade humana, a completa confiança no agir de Deus, relações importantes e inspirações. Vamos falar sobre a relação existente entre o Salmo 46 e 47 e a relação existente entre o Salmo 46 e 48, e também vamos falar sobre a inspiração de Lutero. Então que Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem aqui na nossa live. Olha, minha doutora Cristiane entrou, Ana Rosa Maria, Deus abençoe, viu? Terça-feira que vem nós nos encontraremos também aqui para falarmos sobre a lição 5. Deus abençoe. Se você puder compartilhar esta live para as pessoas assistirem depois, eu agradeço imensamente. Domingo teremos o culto presencial na AD Anhanguera, e amanhã e quinta eu vou estar na AD Anhanguera no nosso atendimento pastoral das 16h30 às 20h30, viu? Vá lá bater um papo com a gente, vá lá adquirir a sua revista e estarei lá disponível para atendimento aos irmãos. Eu quero aqui orar para nós encerrarmos essa live. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida, Senhor Deus, de cada irmão e de cada irmã que assistiu, Senhor Deus, essa aula. Que os nossos irmãos possam ter aprendido e que esta aula, Senhor Deus, possa ter trazido edificação na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos e pedimos que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor Deus, e com sua respectiva família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, viu?